Boa noite a você que nos assiste. Estamos aqui na sala de Minucar, tem mais um fechamento que é sempre nas noites de quinta-feira. Estávamos conversando sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi divulgado na terça-feira e que trouxe uma série de conclusões, enfim. Pediu revisão de lei de anistia, confirmou determinadas mortes e desaparecidos, mas estava aqui falando comigo sobre as impressões dele. O que você achou do trabalho da comissão ou desse relatório final, Mino? Bem, em que pesem as certas, como direi, certas dúvidas, sem contar os panos quentes colocados por um ou outro participante da comissão, integrante da comissão, refiro-me especificamente ao Zé Carlos Dias e ao Paulo Sérgio Pinheiro, que é uma figura que eu conheço muito bem, e sei que ele é um empedernido escriba patronal, né? Mas não importa. Esses botaram panos quentes e tal, mas apesar disso, eu acho que o resultado final é bom, quer dizer, o relatório é bom. O relatório, inclusive, chega ao ponto porque indica como envolvidos nisso tudo os próprios ditadores, os 5 ditadores que o Brasil teve de padecer por 21 anos, responsáveis, evidentemente, pelos comportamentos da ditadura. Portanto, é muito justo que eles estejam incluídos e apontados como primeiros indicados, como primeiros indiciados. Né? Agora, o trabalho é bom, o trabalho é sério, o resultado é amplamente satisfatório, em última análise. E o que acontece? Eu me pergunto, realmente espantado, estupefato, o que adiantou fazer uma comissão da verdade que trabalha por 2 anos e 7 meses, produz um relatório importante, um documento validíssimo, e esse documento não será acatado? Para que descobrir a verdade se ela não é letra morta? Como assim não será acatado, Mino? Não será acatado, porque acabamos de ser informados pela boca da própria presidenta Dilma, que a lei da anistia continua em vigor. Né? Há um juiz do Supremo Tribunal, o Marco Aurélio Mello, que é um especialista em sandices, naturalmente, mas ele diz, não, anistia quer dizer esquecimento, etc. e tal. Mas como? Porque a anistia nasce do quê? Nasce de uma imposição em que, como você dizia há pouco, muito justamente, na qual a ditadura entra com o chicote e quem se acorda do outro lado entra com as costas. Né? Para levar a chicotada, para levar a chibatada. Né? Então, que acordo é esse? Que negociação é essa? Naquele momento, os representantes da oposição não tinham a menor alternativa de contestar o que os militares queriam. E o que os senhores daquele momento, sejamos justos, para não cometer exatamente uma aleivosia em relação a eles, eles queriam mesmo que o regime fosse embora. Então, topavam qualquer coisa naquele momento. Claro. Não é? Era o agarra-se em fio desencapado. Continuar a insistir hoje nessa questão, que houve uma negociação, que dessa negociação houve um acordo, é algo inimaginável para mim. Eu fico realmente pasmo. E, aliás, o Brasil passa a ser o único país do mundo, o único, onde os crimes cometidos contra a humanidade
prescrevem. É o único. Porque não prescrevem em lugar algum. Vai contra o direito internacional, né? Claro. Segundo, a lei da anistia continua em vigor. Mas estamos enlouquecidos. Aliás, eu sustento que nós vivemos num país virtual, cada vez mais virtual, né? Entende? Então, por exemplo, os tucanos acham que não perderam as eleições. Se portam como se não tivessem perdido, né? Uma porção da sociedade graúda nativa acredita que Dilma será finalmente atingida pelo raio fatal de um impeachment. Como se isso fosse possível, tendo em vista o que diz a nossa Constituição. Isso é impossível. O que pode acontecer, é claro, é um golpe. Esse golpe que o Brasil sempre acha possível que aconteça. E o espírito golpista está na mente e no coração de muitos brasileiros, como estamos vendo, aliás, por aí, né? De várias maneiras, há várias manifestações que não nos deixam dúvidas a respeito quanto a esse espírito golpista, né? Então, é só um golpe mesmo. E nós continuamos amedrontados porque os gendarmes de 64, né? Essa coisa nefanda de um exército de ocupação do Brasil, porque era um exército de ocupação a serviço dos Estados Unidos da América do Norte e da CIA, essa gente deu golpe de acordo com os civis graúdos, os civis que mandavam na época. Essa é a história, essa é a verdade factual. Ninguém haverá jamais de negá-la. Quando esse Marco Aurélio Melo, do alto da sua pompa ridícula, provinciana, grotesca, diz que a anistia é um esquecimento, etc. Mas o quê? Isso pareceria indicar que de um lado havia alguém que combatia contra outro e que havia duas forças que se degladiavam. Não havia duas forças ainda. Havia o sonho maluco do meu amigo genuíno, que achava que o Araguaia seria a Serra Maestra do Brasil. Evidentemente um iludido. Só faltava enxergar gigantes nos moinhos a vento. E foram massacrados, como todos sabem. Enfim. Como assim? É uma vergonha mundial, registrada pelo mundo. 10.000 soldados contra 80 coitados metidos na selva. Quem combatia do outro lado? Sim, havia gente que eventualmente poderia partir para colocar uma bomba, assaltar um banco, não sei. Talvez, mas poucos. E havia muita gente que discordava, sim. Que discordava e sonhava com um dia melhor. E com toda a razão. Né? Então é uma situação penosa. Essa é uma questão, mexe muito com as minhas entranhas, confesso. Não, mas continua. Vamos dar alguma... Não, vamos lá. Já que o Estado está reconhecendo crimes de Estado, né? Tá dado todo o arcabouço, enfim, tem toda a situação aí para que se revogue a lei da anistia, enfim, se faça como foi feito na Argentina, no Chile, em uma série de países da América Central, enfim. Por que as nossas Forças Armadas, são tão especiais? Porque há Forças Armadas na Argentina, por exemplo, há Forças Armadas no Chile, né? Há Forças Armadas no Uruguai. No entanto, os culpados por crimes contra a humanidade foram alcançados. Por que aqui não? Eu sei por que aqui não. Porque esse é o país da Casa Grande e da Senzala. E o jagunço do patrão, você não mexe nele. Claro. Ou a gente começa a perceber essa situação, ou estamos perdidos.
Estamos aqui fazendo a nossa parte. Não, né? não. Sim, claro. Estamos aqui tentando... Mas veja, essa virtualidade, né? Tem gente que se acha a viver na sucursal de Miami, né? Outros acham, e já são os mais evoluídos, se acham que vivem na sucursal de Dubai. Isso é totalmente virtual, né? Há quem ache que os brasileiros estão muito melhor. Não estão muito melhor. Alguns brasileiros melhoraram de vida graças a certas políticas sociais. E eu vou lhe dizer mais uma coisa. Eu estou cada vez mais farto de ouvir essa ideia de que nós somos comunistas, nós somos esquerdistas, nós somos subversivos. Nada disso. Quem briga a favor da igualdade, quem se bate contra a desigualdade, é apenas um ser progressista. E percebe que esse é o problema central do país. A incrível discrepância entre uma minoria rica e uma minoria pobre, ou ainda muito pobre. Excepcionalmente pobre. Então, esse é o problema central do país. E é algo que contradiz de forma brutal a ideia de Adam Smith, a ideia do capitalismo inicial e até mesmo a ideia de Ford, do criador do modelo T, que melhorava o salário dos seus empregados para que eles tivessem condições de comprar o carro que eles fabricavam. Quer dizer, esse é o ponto. Nós aqui, que estamos ainda na Idade Média, porque estamos vivendo ainda a dicotomia fatal entre casa grande e senzala. Então, nós não percebemos a gravidade dessa situação e apelamos para uma situação assim, totalmente virtual, que não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Nada. Entende? Nós não tivemos guerras de independência como teve em tantos outros países latino-americanos, de certa forma hoje muito mais adiantados do ponto de vista político do que o Brasil, porque em lugar de Bolívar tivemos o Duque de Caxias, sabe? E com isso está tudo... O qual era um excelente matador de paraguaios. Aos magotes ele foi matar paraguaios. Isso é o nosso herói. Enfim. Obrigado. Essa é a situação. Um brinde ao futuro melhor para nós. Claro, para todos nós. Viva! Boa noite a você que nos assiste. Carta Capital chega nesta sexta-feira às bancas, celulares e tablets de todo o país. Obrigado pela atenção, boa noite.